Ler artigos é essencial na vida acadêmica, mas ninguém na academia te ensina a ler um artigo. Muito difícil você ter um orientador que pare, sente e te explique como ele gosta de se debruçar sobre literatura, ou um colega. E muitas vezes, quando essas pessoas vão te explicar como é que elas fazem, às vezes são formas que não se aplicam tão bem para você. Tem uma matéria bem legal da revista Nature em que eles perguntam para vários profissionais acadêmicos qual é a forma que eles acham mais eficiente de ler um artigo. E se você for olhar de cabo a rabo, você vai ver que cada pessoa responde uma coisa completamente diferente. Tem gente que começa pela introdução, aí pula para a metodologia e pula para a conclusão, e depois lê os resultados. Tem gente que começa pela metodologia, tenta entender o que foi feito naquele artigo, vê os resultados, aí vê a conclusão, aí vê a introdução. Tem gente que nunca lê a introdução. E várias outras maneiras. Tem pessoas que meditam antes, tem pessoas que dão uma volta de bicicleta no meio do artigo, tem pessoas que baixam o artigo e ouvem que nem um podcast, tem de tudo. Mesmo assim, 97% dos estudantes leem da mesma forma um artigo científico, que é do início até o fim. E essa é de todas as trilhões de formas que você pode ler um artigo científico a menos eficiente. E a maneira que funciona mais para mim é muito simples. Eu leio todos os artigos científicos 3 vezes. E antes de você fugir desse vídeo e me dar tchau, não é ler 3 vezes o artigo de cabo a rabo. É ler uma vez uma leitura dinâmica, ler na segunda vez de uma maneira mais focada e na terceira vez, aí sim, uma análise minuciosa. Na primeira leitura que você faz do artigo, você faz uma passagem rápida para ver sobre o que ele está falando. Então você vai ler título, você vai ler o resumo, o abstract, e vai ler todos os subtítulos daquela publicação. E por fim, você lê as conclusões que ele dá, de uma maneira rápida, não se atenha aos detalhes. Dependendo da área acadêmica, talvez te interesse ler fórmulas que possam vir a ter, talvez te interesse ver uma ou outra figura naquele estilo de figura resumando o trabalho, que resuma o que está acontecendo, não é para ler gráfico, não é para ler tabela, é para ler só uma figura se tiver resumo. E dependendo do que você quer com o artigo, se você está fazendo uma busca bibliográfica, às vezes nesse momento você já pode olhar uma referência ou outra, ver se tiver poucas referências você pode procurar para ver se você já leu aquelas referências, se o background daquela pessoa parece ser o mesmo no qual você está. E nessa primeira passagem você já é capaz de entender o que está sendo falado, qual o contexto daquele trabalho, se ele parece ter sido bem feito, se ele dá conclusões fortes que talvez sejam importantes para você ou se parece que as conclusões são muito precipitadas. E esse tipo de informação contribui para quando você for ler ele de fato, porque você já vai ler com uma ótica modificada pelas informações que você teve e não simplesmente vai ler de cabo a rabo e perceber no final: ih, caraca, eu nem acho que esse artigo tá tão bom assim. Ih, mas ele podia ter feito isso, isso, aquilo e tal. E você perdeu muito tempo se debruçando sobre o artigo minuciosamente para ver algo que talvez você já tivesse visto se você tivesse feito uma leitura dinâmica no início. A primeira leitura é uma leitura de diagnóstico. E diagnosticar é importante porque às vezes quando a gente está fazendo uma revisão bibliográfica, você não vai ler tudo. Você vai selecionar a literatura. Se você se permite ir além do resumo do trabalho e ler um pouco mais, você é capaz de ler mais trabalhos e melhor selecionar aqueles que se adequam para a sua proposta de revisão ou o que você gostaria de agregar de conteúdo para você. Na segunda vez que você for ler o artigo, você agora vai ler ele um pouco mais de fato. A ordem que você vai ler o conteúdo depende um pouco da sua proposta. Quando você está procurando um experimento que você quer replicar, normalmente você vai primeiro na metodologia. Se você quer entender qual foi o background da pessoa, a exata explicação de por que ela fez aquilo, talvez você possa começar numa ordem cronológica. E se você está buscando só no resultado, você pode ir direto para o resultado e depois entender quais foram os experimentos, qual foi a metodologia que embasou isso. A ordem varia um pouco dependendo da sua proposta. Mas nessa segunda passagem pelo texto, o que você vai buscar é ler o texto sem se preocupar com todos os nexos causais que o autor cria. Você vai se preocupar em ver o que foi feito. Você vai olhar atentamente as figuras, meio que ainda tem uma visão distanciada de não acelere tirando conclusões. Quero ver o que você fez e depois de ver tudo que você fez, eu tento tirar ao mesmo tempo que você tira as suas conclusões, as minhas conclusões.
Quando você lê dessa forma, você se permite ter um pouco menos de confiança no que aquela pessoa está escrevendo, num sentido de duvidar um pouco mais do dado que ele está apresentando e ter um pouco uma postura mais crítica em cima do artigo, que é o que todos nós deveríamos ter. Como eu disse, dependendo do porquê que você foi ler aquele artigo, a segunda vez que você lê talvez seja o suficiente para você cumprir o seu propósito. Talvez você não precise saber minuciosamente tudo que está sendo discutido ali. Mas, se você sentir que ainda há necessidade de passar uma terceira vez, é nessa terceira vez que você vai se atentar realmente aos detalhes e à ordem cronológica que o autor deu. Isso parece bem abstrato, mas no meu contexto, normalmente eu só vou ler uma terceira vez um trabalho que é muito importante para o meu próprio trabalho, ou seja, é uma literatura que dá muita base para o que eu vou fazer e eu preciso saber de cabo a rabo como é que aquela pessoa pensa e o que ela apresentou para o mundo de informação, ou se eu tenho que fazer uma apresentação para o meu grupo de pesquisa, por exemplo, em que vão me perguntar os porquês daquela pessoa ter feito aquilo daquela forma, daquele jeito. E você tem que ter as mesmas sacações que o autor teve. Nessa terceira vez, você vai ler o artigo se perguntando todos os porquês. Por que você colocou essa figura? Por que você não colocou mais 3 dessa daqui? Por que você não fez isso? Por que você não parou aqui? Como é que você tinha dinheiro para fazer tudo isso? Como é que você teve dinheiro para pagar uma publicação na Nature, que hoje em dia custa 60 mil reais no Open? Enfim, você tem que se fazer essas perguntas que tem mais relação com o dia a dia da academia, como as coisas são feitas, os preços, como é demorado para fazer um certo experimento. E isso muitas vezes não é trivial, isso muitas vezes não é rápido. Normalmente essa terceira passagem ela faz sentido quando você pensa em realmente se debruçar sobre o artigo para entender 100% daquela obra. A verdade é que nem sempre a gente precisa entender 100% de um artigo para que a gente use aquilo como referência. Muitas vezes você tem um certo grau de confiança cega no que você está lendo dentro da ciência. Isso faz parte do processo do conhecimento científico. E é só nessa leitura bem minuciosa que você pode desconstruir isso um pouco mais. E nem sempre ela é necessária. Se você gostou dessa metodologia para ler um artigo científico, curte aqui, comenta o que você acha que para você pode funcionar e pode não funcionar. Eu particularmente gosto muito dela porque eu costumo fazer muitas revisões bibliográficas sobre assuntos específicos que eu quero aprender e aplicar. E eu não gosto de simplesmente ler o resumo do artigo, eu acho que muitas vezes ele é insuficiente. Eu gosto muitas vezes de baixar o artigo e de me debruçar um pouco mais, e às vezes me debruçar é simplesmente só ler todos os subtítulos e falar ok, isso não tem nada a ver com o que eu precisava, ou caramba, se eu não tivesse baixado, eu nunca teria achado isso daqui que mudou a minha pesquisa. E às vezes essas coisas acontecem. Às vezes você perder 2 horas a mais baixando mais artigos e buscando e vendo tudo, te permite ter uma abordagem na literatura, uma segurança da literatura muito maior. Se você gostou dessa abordagem para ler artigos ou não gostou porque ela não se aplica tão bem à sua realidade acadêmica, à sua área, me fala aqui nos comentários para eu saber. E eu tenho mais uma última dica que não é com relação a como ler um artigo científico, mas sim uma dica pessoal minha de como anotar artigos científicos. Eu vou falar disso melhor no vídeo mais à frente, mas uma dica pessoal que eu dou para qualquer pessoa que está lendo mais de um artigo, que está usando a literatura para se embasar e buscar novidade e buscar informação para construir a sua pesquisa, eu recomendo botar numa planilha. Planilha, artigo, título, autor, informações básicas. Se é uma área muito técnica, coloca os aspectos da metodologia que te interessam, porque isso te economiza tempo lá na frente. Na hora que você lê o artigo, são 10 minutos a mais que você perde lendo o artigo, porque você vai anotar fulano de tal, tal país, tal equipe, fez com isso daqui, dessa forma, esse resultado. Pode parecer chato, pode parecer metódico, mas se daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos ou 4 anos, no caso do doutorado, te perguntarem, mas não tem uma maneira melhor de fazer isso daqui? Você talvez tenha a resposta rápida em 5 minutos, porque está planilhado no seu computador. Então a minha dica é, se você acha que uma informação que você está lendo num artigo pode ser útil para você daqui a algum tempo, anota ela numa planilha.
Pelo menos para mim, a planilha é a melhor forma. Se você acha que tem outras formas de anotar sistematicamente aspectos de artigos como esse, que não seja uma planilha de Excel, Google Docs, me fala aqui também nos comentários. Isso era o que eu tinha para hoje. Se você gostou, curte. Se você não gostou, por favor, não descurte. E a gente se vê na próxima. Até mais!